Salut vocês, tudo bom? Eu me chamo Marcel Marteau e esse é o canal Oui Gosto Se Discute. No vídeo de hoje nós vamos fazer a maior batalha de biscoito recheado sabor chocolate da internet. Vamos fazer a batalha entre Nescau e Toddy, com a participação de outros biscoitos. Balduco, Futurinhos, Goofs, Mabel, Renata, Traquinas, Treloso, Trufas, Vitamassa. Então vamos começar com Balduco. Recheados Balduco. Bom, vou deixar ele aqui e vamos ver já o peso dele. Está marcando 150 gramas e na embalagem diz que tem 140 gramas. Então se presume que 10 gramas é o peso da embalagem. É isso? Bom, vamos falar um pouco sobre a embalagem de Balduco. Não entendi a referência do biscoito recheados e fazenda. Bom, tem dizendo aqui um aplicativo para jogar na internet. Bom, mas eu não vi muita lógica entre uma coisa e outra, mas enfim. O biscoito na grama me parece um hambúrguer um pouco bizarro, porque, não sei, parece que essa parte verde seria a parte do recheio do hambúrguer com olhos estranhos. Eu realmente não gostei disso. Bom, o saque deles é bem visível, isso é bom. Aqui dá para ver o saque bem visível. Logomarca, bom, não tem nome, logomarca só da marca do biscoito, Balduco. Bom, dá para ver que é uma marca muito bem feita, branco, vermelho e dourado, é bastante interessante isso. O nome eu achei que foi um pouco de preguiça da Balduco. Balduco, coloca o nome no biscoito, biscoito Balduco, não é muito estranho isso. Ingredientes: farinha de trigo com ferro e ácido fólico, vitamina B9, açúcar, cacau, gordura vegetal, contém outras vitaminas e sais minerais na quantidade de 15%. Balduco, vocês poderiam melhorar também isso um pouco, passar para 30%. Bom, calorias, ele tem em 3 biscoitos 124 calorias e a fábrica fica em Extrema, Minas Gerais. O próximo biscoito é Futurinhas. Eu não sei porque eu digo Futurinhas, é Futurinhos. O próximo biscoito é Futurinhos. Vamos ver o peso de Futurinhos. Ele está marcando 136 gramas. E o peso na embalagem diz 130 gramas. Será que essa embalagem pesa só 6 gramas? Bom, vamos ver depois. Falando de embalagem, a embalagem é bonita. Gostei da ideia dos personagens, tem 3 personagens aqui. Inclusive, muito interessante que eles fizeram um personagem afrodescendente. Isso é uma coisa que se vê muito pouco nas embalagens que tem personagens. Muito difícil isso. Fazem nomes para as crianças. Ele se chama Vitor, ela se chama Bia, ele se chama Arthur. Muito interessante isso. O que eu não gosto é aquela velha história da ideia do biscoito e chocolate derramando, tudo isso, vocês sabem que eu não gosto. O saque não é difícil de se ler, hein? O saque está até... Bom, não está muito fácil de se ler, mas também não é assim tão difícil. Os ingredientes é a mesma coisa de todos eles, blá blá blá, farinha de trigo, açúcar, etc. Vitaminas também 15%. Vocês também da Capricho poderiam fazer um pouco mais de vitaminas dentro dos biscoitos, hein? Eles têm 135 calorias e a fábrica fica em Moreno, Pernambuco. O próximo é Goofs. Goofs, da Pilar. Vamos ver o peso. 135. Está marcando 135 gramas. Ele diz pela embalagem que tem 130 gramas. Vamos ver se essa embalagem pesa só 5 gramas. Vamos ver isso. Embalagem.
De novo, essa fixação pelo chocolate que derrama, toda essa parte aqui, eu não sei, eu não gosto disso. O saque poderia ser mais visível, mas não é dos piores. Dá para se ler, mas poderia ser um pouco melhor, talvez. A logomarca. São duas cores interessantes, o azul e o amarelo. Se destaca bem, é uma boa combinação. Goofs é um nome muito estranho para mim. A única coisa, eu fiz uma pesquisa para ver se esse nome significa alguma coisa. Bom, a única coisa que eu achei é que é uma banda de rock americana antiga, só isso. Os ingredientes é farinha de trigo, blá 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 blá. E vitaminas, eles ficam entre 15% e 16%. Também poderiam melhorar isso, melhorar essa quantidade de vitamina nas embalagens dos biscoitos. Em 30 gramas, contém 136 calorias. Não é muito caloria, mas enfim. A fábrica fica em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E é do grupo M. Dias Branco. Tem muitos biscoitos que fazem parte desse grupo. Eu fiquei surpreso quando eu comecei a fazer as pesquisas, vendo a quantidade de marca de biscoito que esse grupo já comprou. Vamos passar para o próximo. Mabel. Vamos ver o peso. 146 gramas está pesando e na embalagem diz que ele tem 140 gramas. 146. Vamos ver depois se isso corresponde à realidade. Vamos falar um pouco da embalagem. Eles apostaram muito forte no apelo família, inclusive com um pequeno texto, logo acima do biscoito, falando como é bom estar em casa e comer as coisas entre família. A família a toalha quadriculada dá esse tom de casa. O pote de doce caseiro também, esse detalhe. Tudo remetendo a coisa de família. O chocolate que derrama está lá em pouca quantidade aqui atrás. Aqui, mas está lá. Quem conhece a família sabe que a mamãe não gosta de sujeira, então eles deviam tirar esse negócio desse chocolate. Vamos ver se o saque é visível. Aqui, novamente, uma coisa muito interessante, que eles colocaram o código de barras dentro do pote e fazendo essas ondinhas como se fosse alguma coisa, um doce caseiro. Isso foi engraçado, muito interessante. O saque é bastante visível, é muito bom de se ver, é fácil. A logomarca é de fácil visualização. Vermelho sobre branco são as duas cores que funcionam melhor no meu gosto. E é um nome tradicional com mais de 65 anos de mercado. Quem não se lembra das famosas rosquinhas Mabel? E lembrando que ela foi comprada pela PepsiCo, que é da marca Pepsi, de refrigerante. E os ingredientes é farinha de trigo, ferro ácido fólico, blá blá blá, açúcar invertido, amido. Mas ela não contém outras vitaminas e sais minerais. PepsiCo, que vergonha, vocês, uma fábrica tão grande, não colocam nem um pouco de vitamina nos biscoitos. Se pensa na família, deveria pensar um pouco também nos itens nutricionais. Fica a dica. Eles têm 141 calorias, é um dos mais calóricos de todos. E a fábrica fica em Itaporanga da Ajuda, Sergipe. Vamos para o próximo. Nescau. Vamos ver o peso. Está marcando 145 gramas. E na embalagem, 140 gramas. Eu acho muito estranho que cada embalagem, 5 gramas, 6 gramas, 10 gramas. Vamos ver se realmente tem essa diferença. Bom, o que temos a falar da embalagem do Nescau? Simplista. O famoso achocolatado, aqui, com o desenho de um copo que sempre derrama o produto. Entendo isso, realmente entendo. E de outro lado fica um biscoito. Isso aqui é interessante porque pegar uma fotografia do biscoito e não aqueles desenhos exagerados com um creme deste tamanho, que dentro do biscoito está desse tamanho. A forma não é assimétrica. Para quem tem toque de coisas assimétricas, um pouco como eu gosto das coisas assimétricas, acho um pouco estranho.
A logomarca Nescau, sempre eu falo dela nos meus vídeos. Se você ainda não viu os meus vídeos, procure ver aqui. Tem vários vídeos sobre achocolatado, sobre bebida láctea. E falo sempre de Nescau e de Toddy. Bom, a logomarca é a mesma do achocolatado, né? A marca suíça, que é consagrada mundialmente. E o nome Nescau é mistura de Nestlé com cacau. Se você nunca tinha prestado atenção nisso, é fácil assim. Ingredientes: farinha de trigo, ácido fólico, blá blá blá, mesma coisa de sempre. E não contém vitaminas e outros sais minerais, não contém outras vitaminas e minerais. Nescau, Nestlé, sinceramente, vocês poderiam fazer coisa melhor que isso. Para uma fábrica como vocês, deveriam ter pelo menos 30% de vitamina nos produtos. Não ter nada além do que contém já, porque a farinha ela contém vitamina, mas só. Não tem outras vitaminas adicionais. Eu acho muito ruim isso. Poderia fazer melhor. Vamos falar das calorias. Ela contém 134 calorias. A fábrica fica em Marília, São Paulo. O próximo biscoito, Renata. Vamos ver o peso de Renata. Renata diz que tem 112 gramas. E ela fez uma redução recentemente de 33 gramas, ou seja, 23% de produto a menos na embalagem. O que eu acho engraçado é que o preço não diminui, o contrário, muitas vezes a quantidade diminui e o preço aumenta. Ok, isso faz parte das leis, você pode diminuir a quantidade de produto desde que você indique na embalagem, como eles fizeram, está tudo certinho, mas para o consumidor só faz levar prejuízo. Eu não acho isso correto. Aqui está marcando 122, 123. Então esta embalagem dele seria um pouco mais pesada e teria 11 gramas. Vamos ver isso no final. Eu achei de muito bom gosto essa embalagem, muito bonita. Sem mostrar um recheio exagerado, como também do Nescau. O saque é muito visível. Muito bom de se ver. O contraste do azul degradê com o azul escuro ficou muito bom. E o dourado também, essa linha dourada. E as linhas vermelhas também, em vermelho metálico, muito interessante. O nome Renata. Nome feminino geralmente funciona para tudo, né? Menos para quem tem uma ex com o nome de Renata. Vale lembrar do poeta latino Renata Ingrata, eu não sei cantar, então vai ficar sem cantar. Os ingredientes são a mesma coisa, farinha de trigo, blá blá blá, vocês já sabem. E não contém outras vitaminas e sais minerais. A fábrica é da Selmi. E Selmi, vocês poderiam também botar um pouco mais de vitamina nos produtos. Não entendo por que vocês não colocam. Ela tem, em 30 gramas, contém 139 calorias. A fábrica fica em Sumaré, São Paulo. Vamos fazer a continuação desse vídeo na semana que vem. Não percam. E lembre-se, se inscreva no canal, deixe seu like e ative os sininhos para notificações. Au revoir. Até logo.